Deus agora. Aprendizado. Vamos elevar os nossos corações e pensamentos para um propósito maior. Ouvindo a palavra de Deus e o que Ele tem a nos dizer. Programa Escola Bíblica. Um ponto de luz que chega até você. Uma idealização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apresentação: Albênio Lourenço e Edenilson Monteiro. Programa Escola Bíblica. Boa tarde, irmãos e irmãs que está conosco aqui na Cupira FM 104,9. Que Deus abençoe você nesse sábado, nessa tarde linda de sol aqui na nossa cidade de Cupira. Estamos chegando, eu sou o evangelista Albênio Lourenço. Estou de volta aqui no programa Escola Bíblica para continuarmos a nossa jornada de estudos da Palavra de Deus. Hoje vai ter um tema muito especial, o Santuário de Deus. Algo fantástico para que eu e você possamos estudar na Bíblia. E você vai aprender hoje que o centro da fé, o centro de todas as doutrinas bíblicas é a doutrina do Santuário de Deus. E você vai aprender isso conosco hoje. Quero mandar aqui um abraço aos mais diversos irmãos e irmãs das mais diversas denominações religiosas que nos acompanha nessa tarde aqui na Cupira FM, no programa Escola Bíblica. Você que é irmão católico, da Assembleia de Deus, metodista, Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas as denominações, todos vocês, mundial, universal, Deus é amor, maranata, congregacional, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, e também você que não tem nenhuma igreja, não participa, não frequenta nenhuma igreja, mas está aqui sintonizado. Seja muito bem-vindo. E como vocês sabem, eu não estou só aqui no estúdio da Rádio Cupira FM para mais um programa. Tenho aqui na companhia agradável do meu irmão e amigo Edenilson Monteiro. E aí, Edenilson, feliz sábado. Seja bem-vindo a mais um Escola Bíblica, amigo. Obrigado, Albênio. Que Deus possa nos conduzir, né? Um tema tão importante que é para a salvação do homem, como esse tema do santuário, né? É verdade. E o Espírito Santo possa abrir a mente de todos que estão nos ouvindo e que sejam tocados, né? E boa tarde a todos e que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Boa tarde, meu amigo. Um abraço e uma boa tarde ao nosso irmão Leandro, que também tem nos ajudado bastante aqui nos estudos da Bíblia. Amém? Louvado seja Deus por isso, né, Leandro? Amém, Albênio. Uma boa tarde a Grace, Albênio, irmão Denilson e a todos os ouvintes que nos ouvem nessa tarde. Amém. Deus seja louvado. Gleison, boa tarde, bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica. Hoje o tema vai pegar fogo, hein? O tema vai ser daquele jeito. Exatamente, muito obrigado, Albênio, o Leandro, o Edenilson. Estamos mais prontos para mais um programa. E quero dizer que a gente tem orado bastante, né, durante a semana, nos preparando para que possamos trazer uma mensagem especial aqui para vocês. Deus nos abençoe e vamos para mais um programa. Amém, amém, queridos. Sejam bem-vindos em mais um Escola Bíblica. Você que está sintonizado aqui na rádio, você pode também acompanhar o nosso programa através do aplicativo Cupira FM. Você pode baixar aí na loja de aplicativos do seu celular e acompanhar. Esteja aonde você estiver, você vai estar sintonizado, ligadinho conosco no Escola Bíblica desse sábado. Quero também lembrar a vocês, queridos ouvintes, que na segunda-feira, toda segunda-feira, às 19 horas da noite, estamos ali na classe bíblica ouvindo a voz de Deus na casa do irmão Denilson Oliveira, da irmã Júcia Oliveira, né? Ao lado da rodoviária aqui da cidade de Cupira. Então, se você deseja estudar de forma presencial, gratuitamente, a Bíblia, estaremos lá. Tem uma turma lá de quase 30 pessoas, uma bênção, estudando a Bíblia, discutindo os temas, orando. Tem até hora social no final, né, Denilson? É verdade. O lanchezinho gostoso. É uma bênção. Então, você está sendo agora convidado para fazer parte dessa família, dessa turma de estudos da Bíblia. Se você está aí, em casa, sem fazer nada, na segunda-feira à noite, por que não tirar esse tempo, não é? Para estar estudando conosco a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai sair de lá muito abençoado, com um gostinho de quero mais, querendo que a semana passe logo para você chegar na próxima segunda e estar frequentando a nossa classe bíblica, ouvindo a voz de Deus. O outro convite que nós fazemos para você, queridos,
visite uma de nossas igrejas adventistas do sétimo dia. Se você mora longe de alguma igreja, você pode encontrá-la através do site www.encontreumaigreja.com.br www.encontreumaigreja.com.br. Você vai encontrar ali no mapa a igreja adventista mais próxima da sua residência. E se você já identificou aonde tem uma, faça-nos a visita. Vai ser uma honra, uma alegria receber você. E chegando lá, diga ao pessoal da recepção que o Escola Bíblica convidou você, o irmão Denilson, o irmão Leandro, o irmão Albênio, o irmão Gleison, fez esse convite especial para você estar conosco. Cultos no domingo e nas quartas-feiras a partir das 19h30 e no sábado a partir das 8h40 com a Escola Sabatina ali iniciando o culto de sábado, tá bom? Então são 3 oportunidades que você tem para nos visitar e juntos adorarmos a Deus e nos alimentar da sua palavra. Vamos dar sequência aqui, porque hoje o tema vai ser uma bênção e eu quero passar agora para a vinheta de abertura desse programa maravilhoso de hoje, Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Escola Bíblica, conectando você à palavra. Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, amigos, queremos convidar você a participar do programa através do WhatsApp, não é, Gleison? Através do WhatsApp pode participar fazendo perguntas e tirando dúvidas e também aproveitando para pedir aí um presente especial que o programa tem, né? Exatamente. Né? Você pode mandar a sua pergunta referente ao tema de hoje pelo 999099570 e fazer a sua pergunta. Como também você pode pedir também dos nossos materiais que a gente está dando de presente aqui para você. Seria a grande controvérsia, porque tem muito a ver com os nossos estudos aqui na rádio. Porém, eu fiz o pedido no início dessa semana, estou esperando só chegar. Mas nós temos outro material aqui bastante interessante, Felicidade Plena, Como Alcançá-la. Como Alcançá-la. Esse livro é tão maravilhoso que até comentei a semana passada, eu já li 3 vezes esse livro, bastante interessante. Você pode mandar pedir o seu pelo 999099570. É tanto 9 que eu acho que não dá para gravar aí. Né? Deus nos abençoe. Então, através desse WhatsApp, amigo ouvinte, você pode pedir o seu livro Felicidade Plena, da editora IAG, e você pode também fazer perguntas referente ao estudo de hoje. E você pode tirar sua dúvida. Nós gostaríamos de poder responder todas as perguntas, irmãos, mas devido ao tempo nós não conseguiremos fazer isso, mas aonde der, todo o espaço que a gente puder, estaremos pescando aí a sua perguntinha, que estará dentro do tema, obviamente, para que a gente possa ajudar você a tirar a sua dúvida, ok? Então é isso. Vamos avante, porque hoje o estudo da Bíblia está uma bênção. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Muito bem, ouvinte. Deixa eu só baixar aqui. O nosso estudo é falando sobre o Santuário de Deus. Né? O Santuário de Deus, que hoje é ministrado por Jesus Cristo lá no Santuário Celestial. Certo? Semana passada a gente estava falando sobre a questão da fé. Né? A fé que os nossos antepassados tiveram, né? Que Cristo ia vir a essa terra e morrer pelos seus pecados. Né? Então eles sacrificavam o cordeiro na esperança de Cristo vir a essa terra e morrer por seus pecados. Né? E nós temos fé que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados. E hoje a gente vai estudar sobre a questão do santuário, que também tem tudo a ver. E eu queria ler a introdução que diz o seguinte: a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra de Jesus que fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema.
Então hoje a gente vai estudar sobre o santuário celestial e qual a sua importância que ele tem na vida do cristão, né? A gente viu semana passada que o sacrifício começou a ser feito após o pecado de Adão e Eva, né? Foi oferecido ali um sacrifício em lugar do pecador, com a pele ali do cordeiro, Deus fez vestimenta para eles. Nós vemos ali o sacrifício que Abel ofereceu a Deus, né? E assim se seguiu por todos os patriarcas, por todos os profetas e por todos aqueles que acreditavam que faziam parte do povo de Deus, certo? E a gente vai fazer esse jogo, como sempre a gente tem feito, de perguntas e respostas, né? Vou fazer uma pergunta e os nossos amigos aqui, tanto o Edenilson como Albênio e o Leandro, vai responder para a gente. E você também pode mandar a sua pergunta. A primeira pergunta que eu quero fazer é: que pedido especial Deus fez a Moisés, né? Deus fez um pedido especial, né? Logo ali depois eles estavam cativos no Egito, Deus os libertou e Deus pediu para que eles fizessem algo importante. Albênio, você poderia responder para a gente qual foi esse pedido especial que Deus fez para Moisés? Sim, Gleison. Nós vamos dar uma avaliada aqui em Êxodo, capítulo 25. Antes, porém, eu queria convidar os irmãos aqui no estúdio e também os amigos ouvintes para fazermos uma breve oração para que a gente possa ser guiado aí pelo Espírito de Deus em cada pergunta que o Gleison vai estar colocando, os amigos ouvintes também através do WhatsApp, para que a gente possa, guiado pelo Espírito Santo, ir na Bíblia e encontrar as respostas. A resposta que a própria Bíblia vai dar, não é verdade? Então convido todos a fecharem seus olhos e vamos falar com Deus através dessa oração. Oremos. Pai querido e eterno Deus, glórias, louvores e honra ao teu nome, Senhor. Amém. Obrigado porque uma vez mais estamos aqui nos estúdios da Cupira FM, no programa Escola Bíblica, para estudarmos esse tema importantíssimo que é o do santuário. Queremos que o Senhor possa nos orientar agora, dai-nos o teu Espírito, abre o nosso entendimento, nos ensina a tua palavra, usa-nos aqui no estúdio para comunicar a tua palavra acerca desse tema aos ouvintes que estão em vários lugares nesse momento nos ouvindo. Que o Senhor nos abençoe, nos alcance, nos fortaleça a fé e nos prepare para o grande dia da volta de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, a pergunta que o Gleison colocou foi: que pedido especial Deus fez, não foi para Moisés? Quando lemos, amigos, aqui em Êxodo 25, o verso, pode ser o verso 8, o verso 9, e complementando com o verso 40, o verso 8, lembrando que nós estamos utilizando aqui a versão da Bíblia King James 1611 fiel, então você, se não está com essa versão, fica atento aí na sua, mas elas são muito parecidas, as versões, fica atento na sua, acompanhe na sua Bíblia, para que você possa obter ou assim diz o Senhor, do jeito que está escrito. Êxodo 25, verso 8, 9 e verso 40 diz o seguinte, olha o verso 8. E me façam um santuário, para que eu habite entre eles. O verso 9 diz, conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo, e o modelo de todos os seus instrumentos, assim fareis. Quando a gente dá uma breve leitura no verso 40, é dito o seguinte, amigos. E observa para que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então assim fica fácil, então, amigos, de saber qual foi o pedido especial que Deus fez a Moisés. Deus pediu para que seja construído, né, um santuário. Esse santuário, Deus deu um modelo como base para que fosse construído, ou seja, uma planta. Ele mostrou um desenho arquitetônico, uma imagem, mostrou ali para Moisés e disse, olha, faz igualzinho esse aqui. Até os utensílios, os móveis dele, você vai fazer igualzinho eu estou te mostrando. Foi esse o pedido especial, então, Gleison, amigo ouvinte, que foi feito da parte de Deus para Moisés.
Deus pediu para que fizesse um santuário conforme o modelo que foi mostrado no monte. Isso. Exatamente. A segunda pergunta que eu queria fazer era como era esse santuário. Se Deus pediu para fazer esse santuário e fizesse tudo conforme foi mostrado no monte, e todos os utensílios, nós queremos saber como era esse santuário, né? Os seus compartimentos, os seus utensílios, o que é que Deus realmente pediu para que eles fizessem, destrinchando o santuário. Querem falar alguma coisa? Eu posso falar. Então eu vou descrever para vocês. Vê só, a gente tem bastante textos aqui para ler, só que a gente, para não demorar mais tempo, então eu vou descrever para vocês e eu posso passar o texto para que vocês possam conferir em casa. Aí mesmo no Êxodo 25, verso 8 até o verso 40, tem tudo descrito aí, né? Sobre a questão da arca, do propiciatório, da mesa, do candelabro e outras coisas mais. Esse santuário era composto por 2 compartimentos, né? Na verdade, ele era cercado, certo? Onde a primeira entrada tinha o que chamavam de pátio, né? O pátio onde realizava os sacrifícios, né? Todos os sacrifícios ali de animais eram feitos no pátio, no lugar fora, não era coberto, era aberto. E esse pátio ele continha o altar de sacrifício, né? Tinha a pia, que era usado pelo sacerdote para lavar antes de entrar no lugar santo, né, do santuário. Ele realizava o sacrifício ali no altar de sacrifício, o nome já está praticamente dizendo isso, e até a pia lavava as mãos e os pés, como um sinal de que ele está se purificando antes de entrar no lugar santo. Temos a parte do primeiro véu, que ao entrar nós temos 3 utensílios ali. Nós temos a mesa dos pães asmos, que era composta por 12 pães que tinha em cima daquela mesa, que representava as 12 tribos de Israel. Do outro lado tínhamos o candelabro com 7 castiçais, 7 lâmpadas, que segundo o Apocalipse representa as 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Apocalipse. E tínhamos também o altar de incenso, onde ali subiu o aroma, a oração dos santos, né? Onde o sacerdote ele apresentava as orações dos santos a Deus, e esse aroma subia até Deus como um aroma suave, né? E atrás dele tinha o segundo véu, onde só quem podia entrar nesse segundo véu era o sumo sacerdote, uma vez por ano, né? O sacerdote ele fazia os trabalhos no pátio e no lugar santo, e só no lugar santíssimo era realizado pelo sumo sacerdote. Ninguém podia entrar nele, nenhum filho de Deus, nenhum levita, nem sacerdote, só o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, no dia da expiação, no dia da purificação do santuário. E ali, depois do segundo véu, era o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que continha a arca da aliança. Em cima da arca da aliança tinha a tampa que era chamada de propiciatório, onde continha 2 anjos ali de ouro, em sinal de reverência, e ali era chamado também Shekinah, que ali era onde estava a presença de Deus. Dentro da arca nós tínhamos as tábuas dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão e também tinha o maná, que era o pão que Deus dava ao povo todos os dias para o povo de Israel. Então esse era o santuário. Tem mais detalhes, né? Quem quiser saber mais detalhes, é só você abrir lá em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 8. E também temos diversos textos, como Hebreus 9:6, Êxodo, lá em Levítico. A maioria dos textos vão estar tudo composto lá no livro de Êxodo. Quem quiser os textos, eu posso passar pelo WhatsApp, é só você pedir aqui para o nosso programa, certo? É um resumo do que era composto o santuário e todos os utensílios, certo? O Gleison, certo. então, para que a gente possa clarear mais o entendimento do santuário, ele seria então o centro da religião do povo de Deus naquela época, né? Exatamente. Ali funcionava todos os rituais religiosos de purificação de pecados, tudo estava ali. O centro de tudo
era o santuário. Inclusive, se a gente for estudar mais a fundo acerca do santuário, a gente descobre, amigos, que ele ficava bem no centro do acampamento. As tribos se colocavam ao redor, né? Na parte da frente, na parte de trás do santuário, no lado esquerdo, no lado direito, e o santuário ele ficava no meio, demonstrando sim que então, tanto fisicamente como espiritualmente, ele sempre foi o centro do povo de Deus. Interessante que esse santuário, tudo dele tem seu significado, né? O santuário, ele era virado, a frente dele era virado para onde nasce o sol, né? Porque toda vez que o sacerdote entrava, ele ficava de coxa para o sol, né? Que representava a adoração ao sol, mas só que ele ficava de costa, né? É interessante que cada parte do santuário tinha um simbolismo, né? A primeira porta, por exemplo, é chamada de caminho. A segunda porta era chamada de verdade. E a terceira porta, do lugar santíssimo, era chamada de vida. É um processo que os israelitas faziam para obter o perdão dos seus pecados e a purificação, né, dos seus pecados. Seria então uma forma didática de Deus ensinar o plano da salvação para as pessoas naquela época. Exatamente. Né? Apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Os pães, o castiçal, as orações, a intercessão, o sacrifício, a pia, tudo E o que eu acho interessante também nesse tema do santuário é a providência que Deus teve, né, do pecado, né, de ter como esse pecado ser perdoado, né, Albênio? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado era a morte, né? Então quem pecasse tinha que morrer. Mas Deus aí, com esses rituais do santuário, ele providenciou o quê? Um escape para o ser humano, né? Desde o Antigo Testamento. Exatamente. Vamos avançando então. Ok. Novamente, eu quero passar o contato aqui, é o 99909-9570. Você pode mandar sua pergunta e a gente vai passar aqui no programa, tá certo? E aqui outra pergunta. Em que consistia o serviço diário? Em que consistia o serviço diário? Quem pode ler os textos aqui pra gente? Eu posso ler aqui, Gleis. Êxodo 29, 38, 42. 38 ao 42, é isso? Isso. Okay. Agora isto é o que oferecerás no altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás de manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. E com um cordeiro a 10ª parte de farinha misturada com a 4ª parte de 1 rim de óleo batido, para a oferta de bebida, a 4ª parte de 1 rim de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tarde, e com eles farás conforme a oferta de carne da manhã, e segundo a sua oferta de bebida, para cheiro suave e oferta queimada ao Senhor. Isto será uma oferta queimada, contínua, por vossas gerações, à porta do tabernáculo da congregação, diante do Senhor, onde vos encontrarás para ali falar contigo. Interessante, né? Para ali falar contigo. Verso 43, ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Então, a misericórdia de Deus em salvar o pecador, né? Desde a antiguidade, todos esses rituais eram oferecidos para a sua própria salvação. Desde quando Adão caiu em pecado com Eva, né? Onde o próprio Deus ali providenciou, né? Um cordeiro e sacrificou, e com a pele do cordeiro fez vestes para eles, né? Para cobrir a sua nudez. Então Deus se preocupou com o ser humano e com o pecado desde o início da entrada dele, né, Albênio? Exatamente. Eu não sei se foi você que tinha comentado sobre a questão desses 2 sacrifícios, né? Que eram oferecidos 2, né? Era 2 cordeiros, né? Um pela manhã e outro à tarde. Tem alguma simbologia, algum significado nisso? Sim, e uma simbologia muito forte. Eu estava aqui procurando, mas não deu tempo de achar. Mas eu posso mencionar o texto, porque quando Jesus ele chega para ser batizado no Jordão,
por João Batista, João Batista dá uma declaração pública ali sobre Jesus importante e que faz com que eu possa linkar Jesus com os sacrifícios do santuário. Ali João Batista diz, é um texto bem conhecido, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista aplica essa fala à pessoa de Cristo, ele está dizendo que todos os sacrifícios ocorridos no santuário, a matança, né, dos cordeiros, eles apontavam para o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, que era Cristo Jesus. Aí Gleison falou sobre 2 sacrifícios, né? Isso. Um era sacrificado. Pela manhã e outra à tarde, né? Tem Exatamente. A questão dos horários, né? Exatamente. Se você estudar Daniel, o livro de Daniel fala sobre as profecias de tempo. E uma delas mostra claramente o dia, o ano que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deveria ser sacrificado. Sabia disso, amigos? Que ali em Daniel mostra claramente o dia que precisava Cristo ser sacrificado. E a hora. Quando Jesus ele é posto na cruz do Calvário, ele é posto pela manhã. Quando ele inspira o seu espírito, ele morre, né? Dá seu último suspiro ali, já é a tardinha. Já é fim de tarde. Mostrando que tudo o que acontecia no cerimonial de sacrifício no santuário do povo de Israel já prefigurava o que ia de acontecer literalmente com a vida de Cristo. Então, o que dá para entender, Albênio, é que todos os sacrifícios que acontecia no santuário já apontavam para o Calvário. Exatamente. Exatamente. Então é importante, amigo ouvinte, você compreender que todas as formas apresentadas no santuário, todos os sacrifícios, até mesmo os horários que ocorriam e a forma que ocorria e da maneira que ocorria, tudo apontava para o ministério sacrificial de Cristo Jesus no Calvário. Tudo. E sabe o que eu acho interessante, Gleison, Albênio e Leandro? É que se você atentar para as posições que os móveis ficavam no santuário, era a cruz de Cristo. Já dava para identificar ali que era a cruz. É verdade. Tudo apontava para a cruz. Se a gente observar cada detalhe, cada detalhe dos utensílios que ficavam no templo já apontava para a cruz. Interessante, né? O sacrifício de Cristo. Tudo alinhando, né? Coloca a mesa nesse lado. Isso. Aqui, né? O candelabro você vai colocar desse lado. Não podia, né? Trocar, né? Não podia inverter, não podia. Né? Tinha que ser da forma que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Tudo de forma perfeita. Muito bem. E qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias, né? O que a gente viu aqui na introdução, que era oferecido sacrifício todos os dias, né? De manhã e à tarde, e para acontecer uma purificação desses pecados, existia um evento especial. Um evento especial, que é o que a gente vai ver agora, né? Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias, né? O Leandro vai falar agora. Vai ler algum texto agora, Leandro? Sim. Qual o texto que vai ler para a gente abrir em casa? Levítico 23, versículo de 27 a 31. Ok. Pode ler. Nos diz assim a palavra do Senhor. E também no 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Será uma santa convocação para vós, e afligirei as vossas almas, e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Verso 28. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. 29. Porque qualquer que seja a alma que nesse mesmo dia não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo. 30. E qualquer que seja a alma que fazer algum trabalho nesse mesmo dia, esta mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Último verso. Nenhum tipo de trabalho fareis, isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Mas que texto maravilhoso, né?
É verdade. Tu não pediu o verso 32, mas tem tudo a ver quando ele diz assim, ó. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado, né? Seria como um sábado solene, um sábado em que a gente deveria afligir a nossa alma. Era um tempo solene para o povo de Israel naquela época, né? Quando era conhecido esse dia como o dia da expiação. Dia da expiação. E a gente precisa entender então o que é expiação, né? Seria então a purificação dos pecados, dia de juízo para o povo de Israel, dia de decisão. Porque era assim, Albênio, o santuário era contaminado pelo pecado, né? Sim, todas as cerimônias, né? Todas as cerimônias, tanto de manhã como à tarde. Aí tinha que existir uma purificação para remover aqueles pecados. Podemos então ver o seguinte, para era que levado para dentro, né? Isso. Era aspergido Isso, ali na isso. Isso. Na cortina, o sangue dos animais, que ali representava o pecado daquele que confessou, né? Para que o amigo ouvinte possa compreender, então, acontecia assim, amigos. O pecador levava o cordeiro para o pátio do santuário. Ali, simbolicamente, ele confessava seu pecado, impondo as mãos sobre o animal. Simbolicamente, o pecado dele passava para o animal. Esse animal era morto ali, derramava-se o sangue dele. Ele ia ser queimado no holocausto. O sangue dele seria entregue ao sacerdote, que por sua vez ia fazer sua parte no cerimonial ali no pátio. Depois ele entrava para o segundo compartimento ali, que é o segundo, porque eu digo que tem 3, né? É o pátio, o santo e o santíssimo. Ou o santo dos santos, como algumas bíblias falam. Mas ele chega agora no segundo compartimento, ou primeiro compartimento interno, que é o santo, o lugar santo. Ali é onde tem o candelabro, onde tem a mesa dos pães, o altar de incenso. E ali, diante da cortina, né, do véu que separava os dois, o santo do santíssimo, era aspergido, sapiscado o sangue do animal naquelas cortinas. De maneira simbólica, o pecado agora saía do animal E ia para o santuário. e ia para o santuário. Então precisava, nesse dia da expiação, que era uma vez por ano, vale a pena a gente observar isso, uma vez por ano, nesse dia da expiação, essa cerimônia era necessária para que houvesse então a purificação do santuário, a limpeza do santuário e purificação dos pecados de todos os que estavam ali envolvidos. E sabe o que eu acho interessante, Albênio? É que nesse dia da expiação, que ia ser purificado o santuário, tinha que ter uma preparação antes. O povo tinha que ir se Sim. arrependendo, tinha que o coração indo sendo transformado para no dia da expiação aqueles pecados ser perdoados. Interessante, né? Exatamente. E tem algo mais interessante aqui para falar, mas eu vou deixar no decorrer do estudo para as próximas perguntas. E queria fazer aqui a quinta pergunta. A gente já estamos na quinta pergunta, certo? Em que consistia a purificação do santuário? Em que consistia a purificação do santuário? Né? Nós temos aí Levíticos 16, não é? Levítico 16. Trazendo essas informações. Não dá, obviamente, né, para a gente ler todo o capítulo. Mas a lição traz aí algumas informações, né, Gleison? Exatamente. Né? Que vale a pena a gente ler as informações, então. E os amigos podem ler o capítulo todo em casa. Aqui tem falando sobre a questão do dia da expiação. É interessante lembrar que esse dia da expiação era feito uma vez por ano, né? Era um momento de solene, onde toda a congregação teria que se afligir perante o Senhor. Não podia usar músicas com batuques, era uma cerimônia solene, só podia ser colocado músicas solenes, onde o pessoal entrava em oração, em jejum, em contrito, né, e arrependimento dos seus pecados. É interessante que talvez mais para frente a gente vai estudar sobre isso, sobre a questão da profecia, né, das 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário seria purificado. E eu queria dizer para você, ouvinte de casa, que assim como eles viviam esse tempo solene no dia da expiação, a gente vive esse mesmo tempo de solenidade nos dias de hoje, desde 1844, que é quando Cristo passou para o lugar santíssimo, onde nós devemos afligir a nossa alma, né, devotar o nosso espírito
em oração, em jejum, no cântico, nos louvores apresentados a Deus. Tem que ser louvores que realmente elevem o nome de Deus, né? E músicas solenes. Para você ter uma ideia, Gleison, no tempo do santuário, né, ali onde Moisés estabeleceu, os hinos que os levitas louvavam eram os salmos, né? Para você ter uma ideia da importância do louvor, né, Albênio? Isso, Não é de qualquer forma, não é qualquer louvor, mas tem que ser algo especial. isso. O mais próximo do que se apresenta no céu. É o que nós devemos buscar em questão de toda a adoração que envolve no santuário. Nós vamos estudar, amigos ouvintes, a partir do próximo sábado. Próximo tema, né? Fala Que sobre será o juízo, o tema do juízo final, né? Nós vamos estudar sobre esses assuntos aí, por isso, desde já, eu já deixo aqui o convite para você não perder o próximo programa. Tem umas questões aqui, dessa pergunta 5, que foi feita, né? Como consistia toda a purificação do santuário. Levítico 16 vai apresentar, amigos. Então você pode estar lendo posteriormente, aí quando acabar o programa, você pode pegar a sua Bíblia e pode ler todo o capítulo 16 do livro de Levíticos. Ali você vai ver que acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. Tinha Gleison, sacrifício diário? Aham. Tinha, né? Tinha também o sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro, Uhum. né? Aham. Por si, por sua família. Lançavam sorte sobre 2 bodes, Isso. né? Isso Tinha é o- uma parte também interessante também. Tem o chamado bode Azazel, né? Azazel. E o bode. Isso. Também falava ali sobre o sacrifício do bode que era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel. A palavra Azazel, ela significa demônio do deserto. Ou seja, o bode emissário ia para o deserto. Veja que eu vou... É interessante. Eu gosto dessa Isso parte. aí, Porque... isso aí dá coceira na língua. Porque assim, muitos do meio cristão nos acusa, nós adventistas, de colocar Satanás como um personagem que também tira os pecados. Além de Cristo, Satanás também tira. Mas calma aí, vamos estudar a fundo para não ter esse tipo de interpretação. O que é que a gente entende na Bíblia e ensina para as pessoas? É que nesse santuário, nesse dia da expiação, nesse movimento aí desses 2 animais, um era morto no santuário, era derramado o sangue dele. Esse era a representação de Cristo. Esse aí Isso. era a representação de Cristo. O bode Azazel, o bode emissário, que era levado para o deserto com os pecados todos, simbolicamente, obviamente, sobre ele, para que ele fosse solto no deserto e ali morresse de fome, de sede, seja lá do que fosse, esse era a representação para Satanás. Isso não significa que nós estamos aplicando uma função salvífica de remoção de pecados a Satanás. Não. Estamos dizendo que Satanás, nesse bode, representado por esse bode, ia ser responsabilizado Por todas as desgraças do mundo. todo o pecado Todo que você pecado, imaginar. Ia ser jogado para ele. Assim como Satanás passaria, ou vai passar 1000 anos na terra desolada, um deserto, assim era representado na figura desse bode que a Bíblia chama de bode emissário, bode Azazel. É esta a doutrina que nós ensinamos biblicamente. Que fique claro que em momento algum nenhum adventista do 7º dia ensinou que Satanás é um co-salvador. jeito Então não nenhum. tem nem como, né? Não tem nem como. Satanás ser alguém que tira pecados E da na gente. realidade, Albênio, pela sua explicação aí, o que eu entendi é que ele vai ser responsável por todos os Exatamente. pecados desse mundo. Exatamente. Esse Tudo bode que não presta tem vai o ser, dedo vai, dele, vai tem o ser, dedo dele vamos dizer que vai ser jogado nas costas dele. nas costas dele. Todo o problema. Aqui ainda diz que era enviado ao deserto, né? Como nós Isso. mencionamos, através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Os pecados saía, lembra da sequência aqui que nós mencionamos? Saía do pecador, ia para o animal. Do animal para o santuário. Ao santuário. Do santuário para o bode Bode. emissário. Aonde
Onde acontecia essa transição era no dia da expiação. Dia da expiação, dia de juízo. Dia de juízo. Então agora o pecado que estava lá no santuário ia para o bode Azazel, demônio no deserto, representação de Satanás, ia ser responsabilizado por todos os pecados, e agora ele ia arcar com as consequências, né? Perder a vida dele com os pecados em cima dele. E os estudos que nós vamos ter nos sábados seguintes vai esclarecer mais coisas, né? Quero colocar só mais uma coisinha, se os irmãos me permitem. Porque alguém pode estar nos ouvindo agora e nos assistindo, está sendo gravado aqui para postar o estudo de hoje no canal, no meu canal, Benny Lourenço Oficial. Você vai poder estar assistindo esse estudo lá. Mas eu queria deixar um ponto para você não se confundir. Que alguém pode dizer assim, amigos. Mas, rapaz, o que é que tem a ver os animais indefesos, inocentes, com tudo isso? O que é que tem a ver um coitado do novilho, coitado de um bode, um coitado de uma ovelha, um cordeirinho, com os pecados da humanidade? Para você ver que Deus, ao deixar esses animais serem mortos, para você ver o quão o pecado é nocivo. O quanto eu e você precisa sair de perto de pecado. Até os inocentes, criaturas inocentes, tiveram que perder suas vidas por causa de pecado. Eu fico imaginando uma coisa agora. Adão, ele foi criado no mundo perfeito. Perfeito. E depois do pecado, ele teve que sacrificar o animal. Isso. Como terá sido a reação de Adão naquele momento? É algo bem interessante, né? Porque Exato. ele não conhecia morte, não conhecia nada. Exato. E ele tem que sacrificar o animal. Eu já fico imaginando alguém que tinha pecado, né? Pecava no Antigo Testamento, e se não tivesse um sacrifício, né? Então, Isso. ele teria que esperar, não, Cristo vai vir morrer. Eu acho que ele seria um pecador mais liberal, né? Não, Cristo vai vir, eu vou ver a vida aqui, quando for no final da minha vida eu peço perdão pelos meus pecados, Cristo vai vir, vai pagar o meu pecado. Não, ele teria que, na prática, ele próprio tirar a vida do animal para ele ver o quão O pecado, o que o pecado cometia. cometia. A morte. A morte. Ele cobra a morte. Isso. E Cristo era inocente também, né? Não tinha pecado nenhum. Verdade, Albênio. Cristo era totalmente inocente, não tinha pecado nenhum, mas ele morreu por nós na cruz do Calvário nesse grande sacrifício. Assim como os animais naquela época eram mortos sem ter culpa nenhuma. Era tudo isso, como dizemos desde o início e repetimos, tudo isso, amigos, era apenas uma escola, uma maneira didática de Deus mostrar à humanidade ali como é que seria removido os pecados da humanidade por meio de Cristo. Eu ia partir para a próxima pergunta, que é a pergunta 6. Só que, antes de tudo, eu queria mandar um abraço aqui para a tal Emily Ayuri. Ela tinha mandado até uma mensagem para mim antes de começar a rádio. Oi, Gleison, boa tarde. O programa da rádio fica gravado no YouTube, porque eu não vou ficar até o final. Às 14 horas eu tenho que sair, estar na igreja. Aí, por isso, não vou poder assistir a rádio hoje. Eu quero tanto ter o estudo de hoje. Aí vai ficar gravado em algum lugar? Vai, amém, Emily. Vai ficar. Tanto para Emily quanto para outros amigos ouvintes que possam estar na mesma situação, né? Você pode acessar o YouTube Acompanhar, né? e acompanhar o programa de hoje, que vai estar sendo postado logo mais, no finalzinho da tarde, começo de noite. Farei o possível, né? Porque a gente está numa correria. E farei o possível para editar o vídeo e deixar gravadinho no meu canal. Você vai procurar o canal Albênio Lourenço Oficial. É só colocar assim lá no YouTube, Albênio Lourenço Oficial. Você vai encontrar lá o canal e você vai ter todos os estudos que a gente grava aqui. E se inscreva, porque inscreva-se sempre que no tiver canal. um vídeo novo, você vai assistir. Compartilhe. Inscreva-se no canal, ative as notificações, né, o sininho. Curta, deixa o like, deixa um comentário que o YouTube vai entender que é relevante, aí ele propaga os vídeos. E compartilhe, seja você também um mensageiro. Atola o dedo. Muito bem. Ok, seja pergunta. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Né? Porque foi um ritual que Deus falou, vocês farão esse ritual por geração, né? Por vossas gerações, vocês vão fazer isso. Mas que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre, né? Que acabou, né? Hoje a gente não faz aqueles rituais, né? Não sacrifica cordeiro. O que é que marcou o fim dessa simbologia toda aí? E que santuário está em funcionamento hoje? Quem pode falar
Denilson Monteiro. Eu vou começar aqui, né? Tem uns textos bíblicos aqui. Vamos ler, né, Gleice? Aham. Vamos ler aqui. Diga aí o. Temos aqui, deixa eu ver aqui, Mateus de 27, 50 e 51. Os dois primeiros textos eu vou ler. Mateus 27, versículos 50 e 51. Isso. Jesus novamente, bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Isso está lá em Mateus 27, 50 e 51. Rasgou o véu do santuário. Do santuário. De baixo a alto ou de alto a baixo? De alto a baixo. De alto a baixo. Né? Simbolizando então que Deus é quem estava fazendo a obra. Para não demonstrar que foi alguém que rasgou, né? Isso. Que foi de alto a baixo. Né? De alto a baixo. Fica atento no detalhe. E vamos ler agora também aqui Hebreus 8, 1 e 2. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote, tal qual está assentado à destra do trono da majestade do céu. Um ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor levantou e não o homem. Muito bom. Então, nós temos o trabalho que acontecia no santuário terrestre. Hoje Cristo faz isso no santuário celestial. Então, chegamos a uma conclusão aqui bem interessante. Quando lemos, Denilson leu pra gente aqui, Mateus 27, 50 e 51, vimos ali, chegando ao fim, o trabalho do santuário terrestre. E o que é muito interessante, Albênio, que aí a gente vai para as leis de cerimônias, né? Sim. Porque muitos falam que na cruz Cristo cravou a lei, né? É. Mas Realmente ele cravou a lei, uma lei, né? É. Agora, continue, Albênio. Só que tem que saber qual lei, né? Qual lei? Porque se eu disser, amigo ouvinte, que Cristo na lei, aliás, na cruz, Cristo na cruz, aboliu alguma lei, eu tenho que saber que lei é essa. Eu não posso sair atirando no escuro e tentando acertar qualquer tipo de coisa. E a Bíblia respondeu aqui, né? Isso. A Bíblia mostra claramente aqui, principalmente aí no verso 50 e 51 do capítulo 27 de Mateus, que a cerimônia sacrificial do santuário terrestre chegaram então ao fim. E, inclusive, esse templo aqui, esse santuário aqui que tremeu, que rompeu tudo lá e caiu tudo e rasgou o véu de alto a baixo, já era o templo construído por Salomão. Não era mais o santuário itinerante que armava, desarmava lá no deserto. Já era o templo fixo, não era mais o templo móvel. E aqui, quando Deus sacudiu as pedras, derrubou tudo e ele mesmo rasgou o santuário, o véu do santuário, ali ele disse: este sistema aqui teve seu cumprimento hoje. Ele fez uma separação, né, Albênio? Uma separação, né? Exatamente. Essa lei que foi cravada na cruz, essa lei cerimonial que ali chegou ao fim. Não tinha mais função. Isso. Tá praticando. Exatamente. E ali agora entrava em ação o texto de João, o que batizou Jesus, o profeta, o maior que nasceu dentre mulher aqui na terra. Isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se cumpriu na cruz. Agora nós estamos diante de uma transição. Sai o serviço do santuário terrestre e inaugura-se agora outro santuário, o qual foi mencionado aí na leitura de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Agora ali já mostra a realidade de um santuário no céu. E olha o que é interessante aqui no 2, Albênio. Um ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor levantou, e não o homem. Inclusive, esse tabernáculo que o Senhor fez e não o homem, é o mesmo que Deus fez como modelo a Moisés. Apresentou. Isso. Faça da forma que eu te mostrar. Exatamente. Então, como a Bíblia se encaixa, louvado seja Deus. Então, derruba aquela tese de muitos falarem que não existe um santuário no céu, né? Exatamente. E a Bíblia é clara. Mas Hebreu está falando claramente aqui, né? Claramente. Novo Testamento, né? Confirmando o Antigo. Ok. A próxima pergunta é quais as evidências, né? A gente já mostrou uma evidência de que Cristo, nosso sumo sacerdote,
ele está no santuário celestial à Aqui, ó. destra de Deus, não é isso? Pode ler aí. Intercedendo por nós, pelo povo. Agora eu queria saber quais mais evidências vocês podem dar para o nosso amigo ouvinte de que há um santuário no céu. Êxodo 25:40, né, Leandro? Êxodo 25:40 tem aí uma evidência forte. Isso, Albino, nos diz assim: observa para que os faça, conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então, de acordo com esse texto, né, Gleison? Aham. Mostrou claramente aí que foi mostrado um modelo. Esse verso nós já tínhamos lido, né? Êxodo 25:40, logo no início. Mas aqui tem também Apocalipse 4, e eu quero chamar a sua atenção para esse texto de Apocalipse 4, verso 5 e Apocalipse 11, verso 19. Em Apocalipse 4, verso 5, é dito o seguinte, sobre a evidência de ter um santuário realmente literal no céu. Amigos, se alguém ler esse texto e ainda continuar com a ideia de que não existe um santuário no céu, então essa pessoa, nós precisamos fazer aí uma vigília forte, né? Jejum e oração pela pessoa, porque o texto é claro. Vamos ver então. Apocalipse 4, verso 5 diz o seguinte: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha o paralelo com os móveis do santuário terrestre aparecendo aqui. Aí, Apocalipse 11, 19 diz... Vamos abrir aqui, Apocalipse 11, 19. Olha que texto. Esse aqui é claríssimo. E o templo de Deus foi aberto no céu. Vou repetir. O templo de Deus, ou santuário, ou tabernáculo, né? É sinônimos. Foi aberto no céu. Aonde, amigo ouvinte? No céu. Não foi aqui na terra, foi no céu. E foi visto no seu templo a arca do seu testemunho, que é a arca da aliança. Houve relâmpagos e vozes e trovões e um terremoto. E grande chuva de granizo. Veja só. Nós aprendemos, quando você lê Levíticos 16, né? Nós deixamos para o ouvinte ler depois do programa. Você vai ver ali todo o detalhe do que tem e do que não tem lá no santuário. E nós aprendemos que o santuário terrestre ele era dividido nos 2 compartimentos internos, entre santo e santíssimo. Após o véu, deixa eu ver se os meus amigos aqui da mesa tá antenado. Amigos, quais são os móveis do santo, do primeiro compartimento do santo? Os móveis que tinha lá. Tinha a mesa, né? A mesa. Tinha o candelabro. O candelabro, 7 lâmpadas, né? E o altar de incenso. Isso. São 3 dentro do compartimento santo. Depois tinha um véu, não é isso? Então o véu separava o santo do santíssimo. Dentro do santíssimo tinha algo importante, tinha um móvel importante lá dentro. Qual é ele? A arca da aliança, do testemunho. A arca era feita de madeira, ela era coberta de ouro, era algo fantástico. Tinha todo um simbolismo em cima dela. Tinha a tampa dela que chamava-se propiciatório, 2 querubins olhando um para o outro, e no meio aparecia ali a presença de Deus, o Shekinah. A glória de Deus se manifestava ali no Santíssimo do santuário terrestre. A Bíblia continua dizendo, irmãos, que dentro dessa arca, desse baú, dentro tinha 3 coisas. O bordão de Arão, que floresceu. O maná. E o mais importante, na minha opinião. E o mais importante, as tábuas da lei. Os testemunhos, os 10 mandamentos estavam ali. A mesma coisa que tinha no santuário terrestre aparece aqui. E eu quero reler, para encerrar a minha participação aqui nesse tema, quero reler o verso 19 de Apocalipse 11. E o templo de Deus foi aberto no céu e foi vista no seu templo a arca do seu testemunho, a arca da aliança. Então, quando abriu-se o templo no céu, mostrou o lugar santo dos santos.
E todas as vezes que o lugar Santo dos Santos é acessado, atenção para essa informação, viu? Todas as vezes que esse lugar ele é acessado, significa que é o dia da expiação que está em ação. Expiação. É o dia do juízo. Então o que João viu em Apocalipse foi o santuário do céu aberto, principalmente no seu lugar santo dos santos, e ali a Arca da Aliança com a lei, que é a norma do juízo. A lei de Deus é a norma do juízo de Deus. Então tudo se encaixa, tudo está linkado. E vimos aqui a prova, a evidência concreta na Bíblia de que existe sim um santuário no céu. E que a lei de Deus é eterna. Exatamente. Na lição não apresenta esse texto, mas eu queria ler para vocês Apocalipse capítulo 1, o verso 12 e o verso 13, que é uma evidência de que realmente esse santuário é composto lá no céu. O verso 12 diz assim, ó, que foi a visão que João teve de Cristo glorificado. E ele viu assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E aqui vai descrevendo, né, o Cristo glorificado, né? Ele viu que lá tinha um candeeiro com 7 candeeiros, né? Viu um candelabro com 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares cingido à altura do peito e com a cinta de ouro, né? Então, ele teve a visão de Cristo no lugar santo do santuário celestial. É isso aí. Então, amigos, que prazer é estudarmos, que delicioso é estudar a Bíblia, estudar a doutrina do santuário. É através do santuário que todas as outras doutrinas se fortalecem na Bíblia. É por isso que estamos aqui para, junto com você, aprender sobre esse tema maravilhoso. Louvado e glorificado seja o bendito nome do nosso Deus Altíssimo. Amém, queridos? Hoje foi um tema maravilhoso. Fortalece a nossa fé saber que existe um santuário no céu. Deus deixou todo o ensinamento na Bíblia referente a esse santuário. E saber que Jesus está nele, participando da grande obra de intercessão pelo ser humano, né? Pelas nossas vidas, pela nossa salvação, é algo maravilhoso, é algo emocionante, é algo confortador. É isso, amigo ouvinte. Jesus está à direita de Deus Pai. Ele está lá no santuário celestial. Ele está lá intercedendo por cada um de nós. E todo aquele que decidir confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e entregar sua vida e aceitar Jesus, o sumo sacerdote desse santuário, como Senhor e Salvador, então esse aí estará se preparando para a grande volta de Jesus, porque breve Jesus voltará, ele sairá desse santuário. A Bíblia diz que haverá silêncio no céu, porque todos os anjos do céu virão com ele. E aí Jesus voltará para cá, para a terra, vai buscar os seus. Os outros serão destruídos pela manifestação da sua vinda. E depois de um período de 1000 anos, quando Deus trazer o céu para a terra, eita amigos, já pensou? Deus vai trazer o céu para a terra e então se cumprirá o que a profecia diz em Apocalipse. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles para sempre. Amém? Então essa é a promessa de Deus e a nossa esperança maior. Queremos convidar você para aceitar de que existe um santuário no céu, para reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens, e para aceitar Ele como Senhor e Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final. Amém, queridos? Esse é o convite. Faça parte dessa grande salvação. Jesus está chamando. Não tenha preconceitos, não tenha medo. Não tenha medo, entregue-se hoje. O ontem já foi, o amanhã não nos pertence. Temos apenas o hoje. Então, se ouvir a voz hoje, entregue-se a Ele. Ouça a voz do Espírito Santo lhe chamar e possa, de maneira muito sincera, se entregar na mão de Deus. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, amigos ouvintes, que estiveram conosco em mais um programa Escola Bíblica. Quero agradecer aqui ao Denilson Monteiro, nosso querido amigo e irmão, que tem nos ajudado bastante a conhecer a Bíblia, a conhecer os versos, a conhecer as doutrinas que temos estudados. Obrigado, Denilson, por mais um programa. Vejo você no próximo sábado.
Obrigado, Albênio. Obrigado, Gleison. Obrigado, Leandro. E eu quero mandar um abraço especial. Sim. Mandar um abraço especial para Laís e Alisson, que está nos ouvindo, tão longe aqui de Cupira, mas um pedacinho deles ainda está conosco, né? Mandar um abraço para Fernanda também, que são as filhas de Júlio. Onde é que eles estão? Laís e Alisson estão em Santa Catarina. Santa Catarina. E Fernanda está em São Paulo. Um abraço para vocês, amo vocês muito. E um abraço para minha esposa também, né, Júcia Oliveira, que eu amo de todo o coração. Dizer a esses amigos, né, que podem acompanhar a gente pelas imagens do canal. Isso. Albênio Lourenço Oficial, pode ir lá, que vocês no YouTube, vão estar vendo esses amigos aqui, esses né? camarada matando a saudade. É isso aí. Um abraço aí, Leandro. Foi bom mais uma vez ter você conosco, foi uma bênção. Obrigado pela participação e estamos aqui já marcando. Sábado estaremos de volta, né, Leandro? Se Deus quiser, bem. Um abraço ao bem, um abraço ao Gleison, ao Rodenilson e a todos lá de ouvinte. Um abraço a todos. Amém, meu amigo. Abraço, meu amigo Gleison. Mais uma grande participação aqui no programa. Gleison faz a máquina rodar ali, né, nos computadores. É uma bênção. Gleison, Primeiro, né, para poder montar. Deus abençoe você e nos vemos no próximo programa Escola Bíblica. Muito obrigado, Denilson, Leandro, Albênio e todos vocês de casa, ouvinte. Ele mandou um abraço aqui para vocês e disse que vai se inscrever-se no canal, já deu mais inscrito. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. E lembrando que nos encontraremos pessoalmente, se você assim desejar, na classe bíblica de segunda-feira, na casa de Júcia Oliveira e Denilson Monteiro, né? Eu disse no início Denilson Oliveira. Mas está tudo no mesmo patamar. Eu lembrei agora. Mas é isso aí. Nos encontraremos lá para mais um curso bíblico presencial. Vejo vocês, amigos ouvintes, no próximo programa. Queremos fechar agora com uma palavra de oração. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado pelas bênçãos da Tua palavra em nossa vida, pela verdade do santuário. Nos ajuda a entregar nossa vida e nos apegarmos às verdades da Tua palavra. Que todos aqui, os amigos ouvintes e os irmãos aqui no estúdio, possam ser abençoados por Ti e protegidos até o dia da volta de Jesus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, amigos, por mais uma vez você está conosco aqui no Escola Bíblica, na Cupira FM. Lembre-se que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os vejo no próximo programa Escola Bíblica aqui na Cupira FM.